Sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, né? A tia hoje vai fazer uma aulinha para recordar, assim como foi combinado, né? Então, eu vou falar, começando com as zonas eufótica, afótica. Vamos falar dos néctos, bêntos, tá bom? Vamos lá. A zona eufótica compreende a região na qual a incidência luminosa consegue penetrar na coluna de água. Geralmente compreende 200 metros de profundidade, de acordo com a turbidez, ou seja, a tonalidade da água, em consequência de saturação de partículas de acordo com a sua suspensão. Né? Então, por exemplo, a gente consegue verificar quando você vê que a água está turva, está meio escura, né? Não chega a ser assim, as partículas que ficam suspensas, né? Flutuando lá na água. Bom, corresponde à faixa considerável de concentração de organismos, entre os quais são micro-organismos fotossintetizantes. São aqueles organismos que são capazes de fazer a fotossíntese, ou seja, produzem seu próprio alimento, tá? Isso já não acontece na zona afótica, porque na zona afótica não tem a penetração dos raios luminosos. Então, aonde não tem sol, não tem como fazer fotossíntese. Combinado? Então, vamos falar agora dessa zona aí, zona afótica, representa a região marinha que não recebe qualquer interferência da incidência luminosa. Os organismos são heterotróficos, eles não produzem seu próprio alimento, eles vão consumir aquilo que já está pronto, né? Que habita a faixa depende da disponibilidade de oxigênio da matéria orgânica absorvida e fica desprendida da zona eufótica. Bom, vamos falar agora de alguns tipos de animais, né? São eles os néctons. Os néctons são animais marinhos de vida ativa, vivem em coluna d'água, possuem fisiologia favorável para fazer esse deslocamento, né? Então ele não precisa ir pela correnteza, ele vai para onde quer, né? São eles os peixes, baleias, alguns crustáceos, cefalópodes, que são lula, polvos, etc. Né? E os animais, né, que conseguem fazer o deslocamento por si só, vão para onde querem. Vamos falar agora dos plânctons. Os plânctons são seres que habitam a parte superficial da coluna d'água, podendo ser elas de água doce ou de água salgada. Esses seres são microscópicos, flutuam e são transportados pela correnteza, serve de alimentação para outros animais marinhos. Por isso que muitas das vezes a gente vê um peixinho vindo à tona, né, para poder pegar o alimento. É aquela fuliginha que vocês às vezes, que a gente às vezes não consegue ver, mas os animais sim, eles conseguem, tá? Existem dois tipos de plâncton, são os zooplânctons e os fitoplânctons. Os zooplânctons são heterotróficos e os fitoplânctons são os seres fotossintetizantes, tá? O termo zooplâncton vem do grego e é derivado instituído por animais microscópicos heterotróficos que atuam como herbívoros, carnívoros e detritívoros. Ou onívoros, se vocês preferirem, são aqueles que comem, né, tanto a parte, são carnívoros e herbívoros simultaneamente. Eles fazem parte dessa teia aquática, nessa situação aí, né, são desde onívoros, os principais componentes do zooplâncton são os protozoários, vermes, crustáceos e as larvas dos insetos, tá? Agora vamos falar dos bêntos. Os bêntos são seres que habitam a região do substrato, dos mares, dos oceanos e dos rios. No fundo do ecossistema aquático, no fundo é no substrato, lá no finalzinho, né? Alguns vivem de forma fixa, como por exemplo as algas e corais, e outros vivem andando, mas vagarosamente, né? É o caso da estrela do mar, de alguns tipos de caranguejos, que a movimentação é lenta. Agora vamos falar da ameaça à zona costeira, tá? Grande parte da zona costeira está ameaçada pela superpopulação, né? E por atividades agrícolas e industriais. É aí que essa imensa faixa litorânea que vive mais da metade da população brasileira. Isto é, a integridade ecológica da costa brasileira acaba sendo pressionada pelo crescimento dos grandes centros urbanos e, consequentemente,
pela população, pela especulação imobiliária, sem planejamento, pelo enorme fluxo de turistas. Então vocês sabem, né? Quanto maior quantidade de pessoas, mais o ambiente explorado, mais precisa se ter casa, mais precisa ter carro, mais lixo é produzido. Então, né? Forma aí um ciclo aí meio que vicioso, porque quanto mais gente, você precisa de mais coisa para vender, produz mais, vende mais, e assim vai, né? Então, digamos assim, né? É o progresso. Que progresso, hein? Acabando com o nosso planeta. O aterro dos manguezais, por exemplo, coloca em perigo as espécies de animais e vegetais. É claro, se você vai aterrar, você vai matar ali a fauna e a flora, né? Nem tenha dúvida disso. Além de destruir, por exemplo, coloca em perigo todas as espécies de animais e vegetais. É claro, né? Se vai aterrar, vai matar tanto a fauna quanto a flora. Além de destruir um importante filtro das impurezas lançadas nas águas. Eles retêm, como as suas raízes, elas formam um entrelace assim, retendo as impurezas para só que passe somente a água, né? Claro que não é uma água completa, limpa, não é. Mas só o fato de os resíduos maiores ficarem presos nessa rede já é um grande passo, né? Então, as raízes parcialmente submersas das árvores do mangue espalham-se sobre as águas, retendo os sedimentos, evitando que escoem para o mar. Isso a gente acabou de falar, né? Alguns dos mangues são estrategicamente situados entre terra e o mar, formando um estuário para a produção de peixes. Já a expulsão das populações caiçara está acabando com uma das culturas mais tradicionais e ricas do Brasil. Outra ação danosa é o lançamento de esgoto no mar, né? Agora você imagine, né? Jogar toneladas, né? De coliformes fecais tudo na água, né? Sem qualquer tratamento, em operações de terminais marítimos, e vem provocando o derramamento de petróleo e de outros problemas graves, né? Então, isso para vocês verem, né, como fica difícil, né? As pessoas, hoje em dia, elas não se dão conta, né, da gravidade, né, da situação. Para encerrar, vou falar que a água é um recurso natural, abundante e essencial para a existência na vida do planeta. A Terra é dos responsáveis por criar conflitos em diversas regiões do mundo. A preocupação com a disponibilidade de água é pauta e frequente de discussões ambientais e geopolítica. A água no planeta. O planeta Terra está inundado de água, formando a nossa querida hidrosfera, compreendendo os oceanos, mares e as águas continentais. Aproximadamente 71% da superfície é coberta por água, totalizando 1,4 bilhões de quilômetros quadrados. É considerado o único planeta que apresenta água nos seus 3 estados físicos, sendo ele sólido, líquido e gasoso. De toda a água disponível no planeta, 97,5% de água é salgada, apenas 2,5% é considerada água disponível doce. Queridos estudantes, né? Gostaria que vocês estudassem, né? Lessem todas as folhinhas que a tia deu. Leia o livrinho, faça o resumo. Passem para o caderno tudo aquilo que eu falei com vocês, tá? Fiquem com Deus, bons estudos e uma excelente prova para vocês. Beijinho carinhoso.